Então hoje vamos tratar do lançamento horizontal, pessoal. Para falar dessa situação, eu tenho aqui um exemplo muito clássico, muito tradicional, uma mesa onde uma bolinha ela vem com uma velocidade Vx constante e chega um determinado momento que a mesa falta e aí ela, claro, começa a cair. Surge nesse momento uma outra velocidade que até então não estava existindo, que é a velocidade de queda, que eu chamei de Vy, que é muito conveniente. Então a gente chama Vx a velocidade que faz ir para frente, que avança para frente, e de Vy a velocidade que nesse momento surgiu e até então era zero, não tinha, e faz com que a bolinha comece a cair. Essas duas velocidades elas vão trabalhar juntas. Uma faz com que avance para frente e a outra faz com que caia. A velocidade Vx aqui, que eu chamei de Vx, horizontal, a componente, é uma das componentes, né, da velocidade, é movimento retilíneo uniforme. Está valendo porque a velocidade ela é constante, ela não muda. Já Vy surge uma velocidade que até então não existia, é movimento retilíneo uniformemente variado, pode usar ou movimento de queda livre que a gente já viu em aulas passadas. Eu coloquei aqui para vocês, ó, né, movimento retilíneo uniforme é o Vx. Então, na verdade, nós vamos trabalhar com ela separado, primeiro com Vx. Quando eu estiver trabalhando com Vx, eu uso aquela fórmula máxima Deus vê tudo, que a velocidade é constante. E o Vy eu vou usar, que está caindo, eu vou usar as formas do movimento de queda livre, ou movimento retilíneo uniformemente variado, que também é um movimento de queda livre, verticalmente, então. Então, as fórmulas que eu vou usar, elas estão aqui representadas. Só que eu vou fazer algumas alterações nessas duas formas do movimento de queda livre ou movimento retilíneo uniformemente variado. Como a gente sabe que a velocidade de y aqui no primeiro instante é zero, eu posso fazer uma simplificação. Eu posso considerar que a distância eu vou chamar de h, altura, para lembrar uma certa altura, e a velocidade inicial aqui no primeiro momento ela é zero. Então eu vou chamar isso aqui de h, para ficar mais conveniente. Aqui é zero, vai sumir. E a aceleração é a da gravidade. Então eu vou chamar de gt quadrado. E aí vocês põem o valor que o professor de vocês der lá. Pode ser 9,8, pode ser 10. Então esta formulazinha para movimento, lançamento horizontal, né? Quando sai da mesa assim, esta pode ser substituída por essa. Ela ficou simples. Isso porque a velocidade inicial é zero. E esta outra aqui, velocidade final, velocidade inicial é zero e o g é a aceleração é a da gravidade. Então, se essa aqui também é zero, velocidade inicial zero, eu não preciso escrever. Então, a velocidade em y é gravidade vezes o tempo. Então, duas formulazinhas simplificadas que eu agora vou usar para lançamento horizontal. Então, já passei a limpo e coloquei aqui h igual a gt quadrado sobre 2 e vy é g vezes t. Isso, então, quando eu estiver tratando da velocidade vertical, vy. Sabendo que no primeiro momento ela é zero aqui, pessoal. Então, a velocidade inicial aqui em cima, em y, é zero. Isso é importante. Ela não existia. Já a velocidade em x, na direção horizontal, ela é constante. Ela não muda. Não existe aceleração. A aceleração aqui só existe nesse sentido e está para baixo e já foi considerado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar, trabalhar com Vx e Vy. O Vy é responsável pela queda do bloco.
Ele é quem vai fazer percorrer essa determinada altura. Já o Vx, ele é responsável pelo surgimento de uma coisa chamada alcance aqui, ó. Então o alcance é aonde a bolinha, quanto ela ficou afastada da mesa, tá? Na verdade, o alcance seria daqui, né? Porque a partir daqui que começou a faltar o chão. Então, vamos corrigir, vamos botar isso aqui não. É a daqui que ela começou a deixar a mesa. Aqui é o pé da mesa. Então o alcance aqui. E reparem bem que a velocidade em y ela é zero, depois ela começa a aumentar. Eu tentei representar aqui, ó, uma setinha cada vez maior para lembrar vocês que a velocidade em y ela começa a aumentar, aumentar, aumentar. Já a velocidade x eu deixei sempre o mesmo tamanho, para você lembrar que ela é constante, ela não muda, ela tem sempre o mesmo valor. E aí, bote no formulário de vocês essas formulazinhas aqui que nós vamos começar a usar agora para resolver um exercíciozinho, para ver uma aplicação para isso. Então esse é o formuláriozinho para lançamento horizontal. Bom, pessoal, deixa eu explicar esse exercício. É muito tradicional. É o primeiro exercício que aparece em tudo que é livro de lançamento horizontal. O que eu tenho aqui? Um prédio de 180 metros de altura. E aqui uma bolinha que está com uma velocidade de 40 metros por segundo na direção do X, assim, horizontal. E aí eu quero saber qual é o valor do alcance quando ela chegar no solo, a distância que ela vai cair no chão, a distância do pé do edifício. Então, que distância? Isso se chama alcance. Bom, sabendo que a velocidade x aqui não varia e as formulazinhas eu já coloquei aqui, que vocês têm que usar. Quando vocês falar da velocidade em x é mru, e aí é Deus vê tudo, aqui é vx. E movimento de queda livre para VY. Então vocês vão usar essas duas formulazinhas que eu dei para vocês para descobrir o alcance aqui. E o alcance aqui é a velocidade em x, que eu já dei, que é 40, vezes o tempo. Que tempo? O tempo que ela leva caindo. Ora, o tempo eu não tenho, mas eu tenho como achar, porque eu tenho aqui a altura. E quem promove a queda é o VY, então eu tenho aqui a altura, que é 180. A gravidade que nós vamos usar é 10, se o professor de vocês der outra, vocês usem. E aí eu tenho tudo para achar o tempo. Achando o tempo, eu venho para cá e acho o alcance. Vamos fazer esse cálculozinho simples, então. Então, eu já substituí aqui o 180, passa para o outro lado, 180 vezes 2, e esse 10 passa dividindo. Dividido por 10 é igual a t quadrado. Uma coisa irresistível é cortar esse zero aqui, e aí vai ficar 1 embaixo. Então, 18 por 2 dá 16, t ao quadrado igual a 16. Tempo é igual a raiz de 16. Raiz de 16... Opa, que 16? 2 vezes 18 dá 36. Olha só, 2 vezes 18 dá 36, pessoal. Desculpa, 36. Então, o tempo que eu achei é 6 segundos, é o tempo de queda. Uma vez que eu achei o tempo, daí eu venho para cá e acho o alcance de igual a velocidade em x agora, né? Porque o tempo é igual para os dois. O tempo que ele vai ficar avançando aqui é o mesmo tempo que ele vai ficar caindo, tá, pessoal? Isso vocês têm que separar. Então, Vx é 40, tá lá em cima, foi dado. O tempo eu acabei de achar que é 6, então o alcance é 4 vezes 6, 24, mais aquele zero, metros. Então, este é a distância, é o alcance, né? A distância que ele vai ficar, 240 metros, a distância que ele vai cair do edifício que ele abandonou. Outra coisa que eu vou colocar, que eu quero saber, é qual é a velocidade do corpo após ter transcorrido 2 segundos.
Pessoal, se ele leva 6 segundos para chegar no chão, é óbvio que depois de 2 segundos ele vai estar numa posição intermediária. E aí eu quero saber qual é a velocidade, né, desse corpo depois de 2 segundos. Uma velocidade que é o Vx, ela não muda. Agora a velocidade em y muda, pessoal. Então, para a gente saber essa velocidade em y, o que a gente tem que fazer? A velocidade em x, deixa eu colocar aqui, esta velocidade aqui, ó, Vx, essa é constante, 40 metros por segundo. Agora, a velocidade em y, depois de 2 segundos, ela vai evoluindo, ela muda. Então, a velocidade em y eu vou ter que achar. E aí, a gente vai usar as formulazinhas, né, do y aí. Aqui está. Velocidade em y é 10 vezes 2 segundos. A velocidade em y é 20 metros por segundo. Bom, aí a velocidade em y e a velocidade em x. Só que a velocidade é a composição das duas. A velocidade resultante tem que fazer a soma das duas, porque eu pedi a velocidade. Não a velocidade em y ou a velocidade em x, eu pedi a velocidade total. Então a velocidade é a velocidade resultante, é a soma das duas. E aí eu vou passar esse VY para cá para fechar o nosso triângulo retângulo, aquele que eu estou enxergando, ó. Aqui é 40 metros por segundo e essa eu achei que é 20. E aqui está a velocidade resultante. Então aqui está os 90 graus, Pitágoras aqui para nós é necessário. Velocidade resultante ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Veja que agora eu estou fazendo a composição das duas velocidades para achar a velocidade total. Velocidade resultante é 16 mais 400. Velocidade resultante é igual a, ao quadrado, claro, 2000. Fazer uns truquezinhos matemáticos para vocês. Tira a raiz. Eu vou botar 20 vezes 100. Sabia que 20 vezes 100 é a mesma coisa que 2000, pessoal. Só que fazendo isso eu posso, ó, vão aprendendo isso aqui é importante. Eu já posso tirar a raiz. Raiz de 100 é 10. Raiz de 20. Ainda posso dar uma melhorada. Eu sei que 20 é 4 vezes 5. Por que eu separei? Porque daí eu, de novo, posso usufruir daquilo. Raiz de 5. Raiz de 4 é 2, fica 10 vezes 2, raiz de 5. Então, 20 raiz de 5 metros por segundo é a velocidade resultante. Então, a velocidade que o corpo tem após 2 segundos é 20 vezes raiz de 5 metros por segundo, que é a composição das duas velocidades. Só que eu não pedi qual é a velocidade em y ou qual é a velocidade em x. Eu pedi qual é a velocidade. Então eu pedi essa composição. Então o corpo ele vai, né, mantendo o Vx constante, o Vy vai evoluindo. E claro que daí eu tenho que fazer a combinação das duas para achar a velocidade resultante após 2 segundos. Então eu já coloquei aqui, pessoal, velocidade de 20 para baixo, velocidade de 40. Não reparem a escala que não está muito bonita, né? A escala não está muito fiel. E a velocidade resultante está aqui, ela é tangente à trajetória. Então, se vocês olharem bem, a trajetória é aqui. A velocidade resultante ela é tangente. Tangente quer dizer que ela passa só de um pontinho aqui, ó. Isso é tangente. Essa é a velocidade resultante, então. Então tá. Ficamos assim, então. Espero que tenha ajudado. Para se manter informado dos vídeos que eu estou postando diariamente, inscreva-se no meu canal no YouTube. E se vocês puderem divulgar o meu trabalho nas redes sociais, eu agradeço. Então até o próximo vídeo, pessoal.